Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Philips Connect Day 2025. Esse podcast é uma parceria da Philips com a AWS, Amazon Web Services, com o apoio da Saúde Business. Eu sou Alan Brusulato e serei o apresentador desse podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber como primeiro convidado do podcast André Duprá, que é o nosso diretor-geral da Philips no Brasil. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alan. Obrigado pelo convite aqui. Muito feliz de estar aqui. Legal. André, você tem já uma carreira interessante, importante na Philips de alguns anos. E para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente como foi sua jornada até aqui e os principais pilares que te fez chegar onde você chegou. Legal, sim. Eu vou fazer 10 anos de Philips já, né? Então vai quase uma década aí. Comecei em serviços, na nossa área de pós-venda. E tocando uma modalidade ali, uma linha de produto específica que era o ultrassom. Então todo pós-venda de ultrassom estava comigo. E eu fui crescendo dentro de serviços. Dos meus 10 anos, aí uns 7 foram dentro da área de serviços. Isso foi me moldando também, né? Porque na área do pós-venda você apanha, você aprende e você vai entendendo ali o que significa colocar o cliente em primeiro lugar, o que significa você ter a satisfação do cliente impactando, inclusive, a decisão de compra do produto pelo cliente, né? Então foram uns anos legais, aí eu terminei minha jornada ali dentro dessa área de serviço ali como diretor nacional. E surgiu a oportunidade de eu assumir uma business unit, né? Uma unidade, uma linha de produto para a América Latina, que de novo foi o ultrassom. Aí isso aconteceu ali pelo final de 2023. E aí 1 ano e meio eu toquei esse negócio para a América Latina. E foi uma experiência super bacana. Muito trabalho de marketing, muito trabalho de posicionamento de produto, entendendo como que a gente acertava as estratégias ali nos diferentes mercados, que é super diferente um México, de uma Colômbia, de uma Argentina, de um Brasil. E aí foi no finalzinho de março ali desse ano. Tá recente na função, já cumpriu? Vai fazer 6 meses, eu acho que daqui a alguns dias. Legal. E aí surgiu essa oportunidade, né? Então abriu eu assumi a liderança da Philips do Brasil. E desde então tem sido uma montanha-russa de emoções, né, cara? Imagino. André, eu tive a oportunidade de acompanhar mais ou menos perto aí, próximo à sua carreira dentro da Philips. E é reconhecido por todos os times que você liderou essa sua preocupação com o desenvolvimento das pessoas. Então, você conversa com todas as pessoas, eu vejo muito esse feedback. E tenho te acompanhado agora nessa sua mudança, onde você está liderando a companhia, e você traz esse equilíbrio entre ter a humildade, ter a ambição e para continuar desenvolvendo o negócio. Como que você pretende deixar essa sua digital nessa sua gestão que você vem assumindo aqui na Philips? Eu costumo dizer assim, que hoje em dia a gente trabalha na era do conhecimento. A gente não trabalha... Muita gente trabalha com um trabalho que é essencialmente intelectual. E fica muito fácil você fazer um trabalho mais ou menos. Fica muito fácil você não ir além. Claro que assim, existe cobrança de resultado, mas hoje a gente não tem um chefe olhando e vendo quantos parafusos você está apertando. E o que faz a diferença é na hora de uma grande negociação, de um grande projeto que a gente tem com um cliente que vai fazer diferença. As pessoas que estão ali executando, elas podem ou não observar que poderiam fazer alguma coisa a mais, sem ninguém pedir, e fazer. Uhum. O que faz uma pessoa sair, levantar da cama e ir trabalhar buscando esse algo a mais? Com esse olhar de eu quero encontrar alguma coisa para fazer diferente. Eu recebi uma missão, mas eu vou encontrar algum jeito de fazer alguma coisa que vai inclusive além. O que faz a pessoa pensar assim é o ambiente que ela trabalha, na minha visão. Então assim, se eu e você, a gente está num ambiente tóxico, um ambiente ruim, essa vontade vai embora, né? Vamos combinar. Claro, ninguém quer ficar, né? Exatamente. Então assim,
E aí, na hora que essa vontade vai embora, você deixa de fazer algo além, o concorrente está fazendo alguma coisa além, e aí você começa a ter impacto no negócio. Então, é lógico que é uma preocupação que eu tenho com as pessoas que vem do coração, vem de querer o bem de todo mundo que está ao meu redor, mas é good business também. Porque esse algo além vai deixar de existir se esse ambiente começar a ficar tóxico. Então, o legado que eu quero deixar, ou dependente da minha participação nessa jornada grande da Philips, que já tem mais de 100 anos no Brasil, eu quero ver as pessoas que trabalham na Philips sentindo que tem um bom ambiente de trabalhar, sentindo que ali é um lugar que inspira elas a fazer esse algo além. Muito bom. André, e ouvindo você falar isso e essa experiência que eu tenho de vendo você trabalhar, acho que resumiria bem erro novo, né? O seu foco sempre foi muito, ok, a gente errou, teve algum problema, mas o que a gente vai poder fazer para corrigir daqui para frente e errar coisas novas? Né? Eu vejo muito isso também, muito forte isso em você, incentivando a inovação, incentivando as pessoas a pensar diferente. Você traz isso para o time também, né? Eu tenho uma filosofia muito forte assim, e eu gostei do termo que você usou aí, do erro novo, porque é bem por aí, né? Mata a gente quando a gente vê o mesmo erro sendo cometido de novo e de novo. E é muito fácil, o calor do dia a dia e a quantidade de ligações, e-mails, reuniões que a gente tem, é muito fácil você apagar um incêndio e bola para frente, né? Uhum. Então, eu costumo usar a analogia da goteira ali. Todo mundo tem que se enxergar resolvendo os problemas do trabalho como se fosse aquela poça que você chega em casa, você olha o chão e tem uma poça de água ali. Aí, é muito fácil você pegar um pano e tirar aquilo ali. Aí, daqui a pouco você olha, tá lá ela de novo. Aí, a primeira coisa que você vai pensar, você vai olhar pro teto, vai falar assim, tem alguma coisa pingando. Daí você vai ver que tem uma goteira. Então você pode ficar passando pano ali, ou trocando balde, ou você pode resolver a goteira. Exato, muito bom, muito bom. Só que para resolver a goteira, você tem que falar com o vizinho de cima. Então aí vai entrar comunicação, vai entrar política. E aí que você resolve os problemas mesmo. Você precisa falar com a outra área, você precisa entender com o amiguinho o que não está funcionando bem para você conseguir resolver aquilo, para não ter que sempre ficar secando a mesma poça. Legal, muito bom. André, e falando sobre saúde no Brasil, né? Como que você vê a saúde no Brasil olhando para avanços de tecnologia? Qual que é a tua visão? Eu vejo o Brasil bastante avançado até em tecnologia. Eu tive essa experiência que eu comentei, saindo do Brasil pela América Latina. Essas semanas atrás saiu o ranking da Newsweek dos melhores hospitais do mundo. E a gente vê vários hospitais do Brasil não só constando da lista, mas crescendo, subindo a sua posição. Então eu fico bastante orgulhoso, cara, do que a gente consegue no Brasil, não só quando a gente pensa nos hospitais privados, assim, que tem recursos, mas a gente tem, né, inclusive na Philips, conseguido levar a tecnologia de última geração para o SUS, para o público também. Então não é um sonho impossível. É lógico que a gente precisa entender uma estratégia que equacione tudo, mas a gente tem sido bastante bem sucedido nesse sentido e dá um orgulho de ver quando a gente vê, mesmo a tecnologia que a gente gostaria de ter sendo usada na nossa família, a gente vê que isso está alcançando cada vez mais vidas, cada vez mais brasileiros, né? E quando os clientes compram a marca Philips, ela já espera uma excelência em produto, em qualidade. E olhando para o nosso papel como um fabricante de equipamentos médicos e software para a gestão hospitalar, como que você enxerga o nosso papel nessa saúde do Brasil? Eu acho que é um papel desafiador e inspirador. Você falou, quando a pessoa pensa em Philips, e a Philips é bacana que tem aquela memória histórica coletiva, de televisão, da vitrola. Então, a gente carrega a responsabilidade de ter um nome que significa qualidade, né? E aí a nossa missão aqui é pegar produtos de ótima qualidade, que nem eu falei, que são, se eu um dia precisar, a hora que eu preciso, eu gostaria de ter um desses que a gente trabalha, para chegar nessa qualidade, por melhor que sejam os nossos processos de fabricação, de desenvolvimento, muitas vezes esse produto não vai ser o mais barato, e a nossa missão é conseguir encontrar um caminho de fazer uma solução que tenha esse nível de qualidade ser viável. Isso é para o motivo que a gente está aqui todo dia. É isso aí, muito bom. André, olhando para toda a sua trajetória
né, na Philips, em diferentes posições, a gente sempre ouve falar que na saúde as coisas são diferentes. Então, que na indústria do banco é mais fácil, ou numa telecomunicação é mais fácil, mas na área de saúde é diferente. Não dá para resolver os problemas da mesma forma na área de saúde. Olhando para esse cenário, a gente tem muitos mitos. E aí minha pergunta para você é, qual mito da saúde você quer derrubar? Você acha que é só conversa? Tá, vamos lá. Olha, eu acho que tem um... Não sei se é um mito, mas assim... Hoje a gente vai numa consulta, vai num atendimento médico e a gente tem que explicar toda a nossa história. Aí você tem que chegar lá e entregar todos os seus exames e tal. E é um mito que isso precisa acontecer desse jeito, pra mim. Tá. A gente toma como natural às vezes, né? Então, assim, eu não tive com esse médico antes, estou fazendo já um tratamento, uma investigação há 4 meses, mas é a primeira vez que eu estou aqui com o Dr. Alan. Então, ó, deixa eu falar como é que foi, deixa eu te entregar um exame e tal. Isso não precisa ser assim. Por trás disso está aquele palavrão que a gente usa muito no setor, que é a interoperabilidade. Exato. E muito se fala em interoperabilidade, mas poucos conseguiram realmente criar avanços reais que impactam a vida desse paciente que precisa contar a sua história toda vez que tá num hospital, que está num atendimento. Então dá para conectar muito do que acontece em torno de você, paciente, para que aquele médico, na hora que você senta na cadeira, ele já tenha a sua história. Isso é importante hoje, porque a gente está vivendo uma era de doenças crônicas, em vez de doenças agudas. Mas você acredita que esse é um problema técnico? É tecnicamente que a gente tem que resolver ou tem algum outro problema maior? Não, ele está longe de ser só técnico, né? As soluções técnicas, elas existem. Tínhamos já boas soluções, agora a Philips está trazendo para o Brasil mais soluções que avançam em protocolos ainda mais eficientes de integração desses dados, então a solução está aí, assim, do ponto de vista técnico. Mas, assim, trafegar o paciente entre os elos da cadeia de saúde dos quais ele participa exige outras conversas, né? Então, se você faz um exame num hospital ou numa clínica de diagnóstico e semana que vem você leva esse exame num outro médico, vamos dizer, num hospital B, como que esse hospital B vai ter acesso aos dados dos exames que você fez na clínica diagnóstico A? Então, assim, é uma conversa que precisa existir, um acordo que precisa existir entre vários players aí da nossa indústria para garantir que todos os interesses são cumpridos, mas principalmente o interesse do paciente. Muito bom. Eu lembro, você falando agora, eu lembrei de uma história que você contou, acho que, se não me engano, na Dinamarca, que você morava, que você foi comprar passou pelo médico, tinha que comprar uma medicação, e você chegou ele não te deu nada, não te deu nenhum papel, não te deu nada, e você foi na farmácia e conseguiu pegar a medicação, né? Tem essa passagem, não tem? Foi na Dinamarca mesmo? Foi. Eu tive o privilégio de conseguir ver essa experiência integrada, viver ela na pele, né? E era bem assim. Então, contando rapidinho do início ao fim, eu pegava o telefone e eu ligava lá no atendimento médico por telefone remoto, né? Não tinha vídeo e tal, mas isso é que telefone ano, normal. André? Aí a gente tá falando de 2015, 2016. Tá bom. Então já são 10 anos atrás. E aí atendia uma enfermeira, ela fazia uma triagem, se precisasse de um atendimento médico, ainda no telefone você ia pro médico, e se precisasse você ir presencialmente para um hospital, para algum lugar, eles mandavam para um hospital. E aí já era a primeira coisa interessante, falava assim, olha, não é só vai no hospital, você vai no hospital X. E como não é grave o que você tem, você vai esperar meia hora para sair de casa, porque aí a hora que você chegar nesse hospital, tô vendo a fila aqui, já vai ser quase a sua vez. Do Brasil, eu falei, será que isso tá acontecendo mesmo? Mas era assim, cheguei lá, não tinha recepção. Então você tem o seu CPF lá, passei num totem, e aí falava assim, tá, estávamos esperando você, né? Siga a linha verde. Aí você olha pro chão, tem uma linha verde ali, você segue a linha verde, vai dar numa sala de espera, tem a televisãozinha, dali a pouco aparece lá, André Duprá, meu nome lá, vai no consultório 3. Entra no consultório 3, aí o médico vai, conversa e tal, e aí no final foi isso que você falou, ele passa lá uma medicação
E aí eu fiquei olhando pra cara dele, esperando receber o papel, né? E aí ele, tem alguma dúvida? E eu falei, não, você mandou eu tomar o remédio, né? XPTO, cadê o... A Pô, receita. tá no seu cartão aí, ó. Vai pra farmácia, já, vai embora, tem outro paciente. Ah, desculpa aí, qualquer coisa, né? Aí eu fui na farmácia, chega na farmácia, a mesma coisa lá. Ah, eu queria comprar um remédio, tal. Aí o cara olhando pra minha cara, tipo, por que você tá falando o nome do remédio? Só bota o seu CPF aí na maquininha, pô. Aí eu, tá. Aí botei o CPF ali, aí ele olhou no computador. Ah, tá, você precisa disso aqui e tal. Aí, pum, aí já me entregou, paguei. Então, assim... É um exemplo de interoperabilidade funcionando sem atrito, né? Porque a gente vê muito isso acontecendo. E aí, pra mim, foi assim, a prova viva de que não é técnico o dilema aí. E eu carrego essa lembrança comigo pra dar motivação de encarar os dilemas ali não técnicos que a gente tem. Eu lembro dessa nossa conversa. Realmente esse é um mito. O mito de que interoperabilidade é problema técnico, isso já passou, vai muito mais da estratégia das instituições. André, agora, olhando um pouco para frente, vamos falar de 5 anos, de agora para 5 anos. A gente está vivendo uma ebulição de tecnologia, de inteligência artificial, nuvem também, né, cada vez mais presente. E o que você acha, olhando para 5 anos, o que você acha que, como vai ser, o que vai ser uma grande mudança que vai acontecer em 5 anos? Como que você vê? Vamos falar de futurologia agora. Vamos brincar aqui de bola de cristal. Cara, eu vejo assim, inteligência artificial chegou para ficar, isso a gente sabe. O que eu acho que pode acontecer em 5 anos que seria bastante interessante e faria a gente cair da cadeira, vamos dizer assim, é se a gente começar a ver uma implementação de inteligência artificial sistêmica que vai além da implementação pontual. Então a gente hoje tem excelentes implementações de inteligência artificial, implementações pontuais. O que eu quero dizer com isso? Um exame de imagem que é analisado e aí parte das medições que se faz no exame, isso aí é feito por inteligência artificial, beleza. A inteligência artificial sistêmica é quando a gente começar a ver todo o sistema de saúde sendo redesenhado do zero, de uma folha em branco, falando assim, tudo que eu posso fazer com inteligência artificial, eu vou primeiro fazer com inteligência artificial em vez de colocar os processos tradicionais. Então, já que é para brincar de bola de cristal, imagina um plano de saúde que vai conseguir monitorar se você está comendo churrasco 2 vezes por semana. E aí, isso, semana seguinte, aparece assim, olha, seu prêmio foi reajustado em 3,2%. Então, é um limite, obviamente. Você não se comportou. O limite da personalização, da individualização dos comportamentos. Não sei se a gente chega nesse tipo de limite, enfim. Mas eu vejo a medicina muito mais personalizada, utilizando a tecnologia que está disponível hoje, que vai estar ainda mais forte no futuro. Legal. André, agora falando sobre futuro, mas futuro de Philips, né? Olhando para a nossa estratégia para os próximos anos, que mensagem você gostaria de deixar e dar para os nossos colaboradores, para a Philips no geral, olhando para frente? O que vem pela frente aí na nossa estratégia? A mensagem que eu acho que eu tenho para dar é vale a pena. A gente tem dias difíceis, dias melhores, né? No nosso dia a dia a gente sabe que é feito de muita luta e batalha. Mas é fácil a gente que está no meio, assim, né? Que quem vê de fora pensa em hospital, cuidado com o paciente. A gente tem isso, e tem e-mail, e tem reunião, e tem meta, e tem um monte de coisa do mundo corporativo, vamos dizer assim. E o que eu gostaria muito que todos sempre conseguissem, que é o que eu tento fazer também sempre, é pausar, esquecer 1 segundo aqueles e-mails das reuniões e lembrar do porquê que está aqui. E por que está aqui no Brasil, é uma população que está envelhecendo, é uma população que está tendo cada vez mais doenças crônicas e a gente tem formas de fazer um impacto nisso. A gente tem coisa na nossa mão para fazer que vai permitir que quando a gente estiver velhinho, conversando com os nossos netos, a gente vai falar, eu participei da primeira instalação de uma hemodinâmica que, em vez de fazer a coisa desse jeito, fazia desse outro e fez um monte de paciente ter mais saúde. É isso que, para mim, tem que valer a pena. Legal. Bom, a mensagem que fica aqui, gostei bastante, vale a pena. Né? Vale a pena persistir, né? Vale a pena lutar. André, a gente está caminhando para o final, então foi um prazer enorme ter você aqui hoje, aceitar esse convite para o seu primeiro
Então não podia ser diferente, não podia ser com outra pessoa, tinha que ser esse primeiro episódio contigo. Então muito obrigado por aceitar e compartilhar com a gente a tua visão como líder de negócio. Falamos um pouco sobre cultura. Muito obrigado. Valeu, Alan. Foi um prazer estar aqui com você, cara. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Esse é o final do nosso podcast. Nós estamos sendo transmitidos diretamente aqui do Philips Connect Day 2025. O evento está incrível, acontecendo várias palestras aqui nos palcos. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.